Estudo bíblico segundo Samuel 11. Davi comete adultério com Batseba. Verso 1. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. No Oriente Próximo, os reis normalmente saíam para a guerra na primavera por causa do bom tempo e da abundância de alimentos disponíveis ao longo do caminho. Davi despachou Joabe, capitão do seu exército, com seus soldados mercenários e o exército de Israel para continuar a guerra contra Amon iniciada no ano anterior. No ano anterior, Abissai havia derrotado o exército amonita em campo aberto. Em seguida, os amonitas remanescentes haviam fugido para trás dos muros da cidade de Rabá em busca de proteção. Capítulo 10, verso 14. Joabe retornou no ano seguinte para sitiar a cidade, porém Davi ficou em Jerusalém. Permanecer em casa numa situação como essa não era costume de Davi. Capítulo 5, verso 2, 8, versos 1 a 14 e 10, verso 17. Verso 2, nota homilética. O pecado do adultério. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando. Quando uma pessoa está na ociosidade e deixa que os outros façam suas obrigações, verso 1, passando o seu tempo a dormir e a passear, verso 2, começa a ver coisas que não devem ser vistas, verso 2, a cobiçar coisas proibidas, verso 2 e Êxodo 20, 17, e a cometer atos condenados, verso 4 e Êxodo 20, verso 14. Davi já estava com seus 50 anos de idade quando olhou para uma mulher casada. Fez com que ela viesse à sua presença e cometeu o pecado do adultério. Pouco lhe valeu o seu glorioso passado, maculou-o. Esqueceu-se da maravilhosa profecia de Natã, capítulo 7, versos 8 a 17. Empanou o brilho de sua carreira. A queda de Davi veio justamente durante o período de suas maiores conquistas. Segundo Samuel 8, 12, 1 Coríntios 10, 17. Verso 3, Batseba, filha de juramento, também chamada Batsua, filha de opulência, 1 Crônicas 3, verso 5. Tanto Eliã, seu pai, como Urias faziam parte do famoso grupo dos 30 heróis, capítulo 23, versos 34 e 39. Urias era heteu, mas um prosélito judaico e oficial de grande valor, tanto em coragem como em moral. Os nomes Eliã e Amiel têm a mesma significação. A diferença consiste simplesmente na transposição das partes que compõem o nome. Verso 4, ela veio. Embora Davi fosse responsável pelo pecado, Batseba não ficou sem culpa. Ela veio a seu convite, ao que parece sem hesitação, e não ofereceu resistência aos seus desejos, pelo menos até onde sabemos pelo registro bíblico. O fato dela estar se banhando no terraço descoberto de uma casa no coração da cidade, para onde qualquer um poderia olhar dos telhados das casas vizinhas, ou do alto de uma elevação qualquer, não recomenda muito sua modéstia, mesmo se não tivesse mais intenções. Contudo, isto não exime Davi da enormidade de sua transgressão contra os estatutos do Senhor e contra um dos seus principais militares. Verso 5, estou grávida. As únicas palavras de Batseba com respeito a esse incidente reconhecem a condição que resultou do seu pecado, que se tornou evidente pela sua gravidez e que seria passível de pena de morte. Levítico 20, verso 10, Deuteronômio 22, 22. Versos 6 a 25, a imparcialidade da Bíblia. Davi, Joabe, Urias e Batseba. Nesse capítulo encontramos um herói de grande valor moral que é profundamente ultrajado, traído e morto como um cão sarnento, que é Urias. Uma mulher infiel e ambiciosa que recebe um galardão real de ser esposa do rei, que é Batseba. Um rei que se desmorona pela imoralidade, traição e covardia, que é Davi.
e um general inescrupuloso que compactua com suas propostas infames e assassina seu amigo e companheiro de armas, que é Joabe. O adultério, todavia, traz suas consequências e das mais funestas. E o que nos impressiona é a imparcialidade e a objetividade da Bíblia, que registra tudo, nada ocultando. Verso 8. Lava os pés. Essa expressão significa para casa e ir para a cama. Para um soldado vindo do campo de batalha, significava claramente: aproveite sua mulher sexualmente. O que Urias não fez. Não entrou em sua casa, não lavou seus pés. Dormiu na rua e não encobriu o pecado de Davi. Verso 13: o embebedou. Quando a sua primeira tentativa de encobrir o próprio pecado não funcionou, Davi tentou sem sucesso embebedar Urias para que este perdesse o discernimento e a disciplina e retornasse à sua casa e à cama de sua mulher. Verso 15. Para que morra. Depois que suas duas tentativas de encobrir seu pecado com Batseba falharam, Davi entrou em pânico e planejou o assassinato de Urias, aproveitando-se da lealdade inabalável deste para com ele, o rei até mesmo fazendo com que Urias entregasse a própria sentença de morte. Desse modo, Davi se envolveu em outro crime passível de pena de morte, Levítico 24:17. Essa é uma vívida prova dos extremos a que as pessoas chegam quando em busca do pecado e na ausência da graça limitadora. Verso 27. Passado o luto. O costumeiro período de luto era de 7 dias. Gênesis 50:10, 1 Samuel 31:13. Imediatamente Davi tomou Batseba por esposa para que estivesse casada com ele o máximo de tempo possível antes do nascimento da criança. Esperava assim evitar qualquer suspeita de relacionamento extraconjugal que poderiam surgir. Foi mau aos olhos do Senhor. Isso traria consequências malignas. Nota 1. Quando Davi usou Batseba para seus propósitos egoístas, ele começou uma longa queda livre, envolvendo-se em engano, adultério e assassinato. Nota 2. Neste capítulo, vemos um rei que esqueceu que líderes exercem o poder por uma razão apenas: servir. Reflita sobre o caminho do abuso de poder da parte de líderes. Primeiro estágio, surpresa. Sou capaz disso? Segundo estágio, autoestima. Preciso disso. Terceiro estágio, satisfação. Mereço isso. E quarto estágio, egoísmo. Exijo isso. Ao observarmos Davi tecendo uma complexa teia depois de cometer pecado com Batseba, notamos 5 abusos de poder bastante comuns ainda hoje que derrubam líderes. Calvino Miller os descreve da seguinte forma: 1. Abandonar disciplinas que se exigem de outros. Verso 1. 2. Acreditar que outros nos devem tudo, não importa o uso que fazemos disso. Versos 2 e 3. 3. Tentar consertar coisas ao invés de corrigi-las. Verso 6. 4. Recusar-se a aceitar para que possam permanecer ocultos à vontade de Deus. Verso 11. 5. Acreditar que pessoas que estão em nosso caminho são sacrificáveis. Verso 14.